Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma conexão super poderosa, a ligação entre o que comemos todos os dias e a nossa saúde no longo prazo. Vamos lá. E vamos começar com um número que, olha, é de impressionar. 74%. É isso mesmo. Hoje, quase 3 a cada 4 mortes no mundo são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. É um número que realmente faz a gente parar para pensar, né? Mas afinal, o que são essas doenças? Bom, a gente está falando daquelas condições crônicas, sabe? Tipo doença cardíaca, câncer, diabetes, problemas pulmonares crônicos. A principal característica delas é que não se pega de uma pessoa para outra. E são elas o foco da nossa conversa de hoje. E isso já nos joga direto na primeira parte da nossa análise. Entender que essas doenças não são um problema isolado, elas são um desafio de saúde global, uma questão que afeta todo mundo. Mas olha que interessante. Existe uma boa notícia no meio disso tudo. Essas doenças têm 5 grandes fatores de risco que a gente pode modificar. Ou seja, está ao nosso alcance fazer algo a respeito. E 2 deles, o consumo prejudicial de álcool e as dietas pouco saudáveis, têm tudo a ver com os nossos hábitos alimentares. Beleza, agora que o cenário está montado, vamos para as evidências. O que é que as pesquisas de campo estão nos mostrando sobre essas conexões? E vamos começar com a pergunta que muita gente se faz. Será que mudar a nossa alimentação ajuda mesmo no controle de peso? Olha, as pesquisas apontam para um sim bem claro. Lá no leste europeu, por exemplo, os pesquisadores viram que quanto mais energia na dieta, maior a obesidade. E o contrário também, mais fibras, menos obesidade. Já nos Estados Unidos, um estudo com crianças mostrou que comer mais frutas estava ligado a menos gordura na região da barriga. Então, o resumo da ópera parece ser o seguinte: alimentos com menos calorias e mais fibras são grandes aliados para manter o peso sob controle. E aqueles hábitos do dia a dia, hein? Aquele cafezinho de manhã, ou então a decisão de pular o café da manhã? Que diferença isso faz? Pois é impressionante como essas pequenas coisas podem ter um impacto gigante. Para quem tem diabetes, por exemplo, tomar café ou chá todo dia foi associado a um risco menor de problemas cardiovasculares. Por outro lado, lá no noroeste da China, adultos que simplesmente pulavam o café da manhã tinham uma chance bem maior de desenvolver a tal da síndrome metabólica, que é aquele combo de condições que aumenta o risco de doença cardíaca e diabetes. Agora, vamos para uma conexão que talvez não seja tão óbvia para todo mundo. A nossa alimentação pode, de alguma forma, afetar os nossos pulmões? Essa é uma pergunta super importante, porque as doenças pulmonares crônicas são um problema sério. E a resposta, ao que tudo indica, é sim. Um estudo americano descobriu que uma dieta com menos carboidratos estava ligada a uma menor chance de ter a doença pulmonar obstrutiva crônica. E olha que interessante, do outro lado do mundo, na China, um outro estudo mostrou que comer mais vegetais também estava negativamente ligado à mesma doença. Ou seja, em duas culturas bem diferentes, a gente vê a alimentação aparecendo como um fator importante. Próxima questão, bem direta ao ponto, e a relação entre álcool e gota. Existe uma ligação clara aí? Aqui, a ciência não deixa muita margem para dúvida. Uma grande revisão de estudos, uma meta-análise, confirmou que sim, existe uma ligação positiva. Beber álcool está associado tanto à gota quanto à hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico no sangue. E o ponto-chave é o que os cientistas chamam de relação dose-resposta. Traduzindo, quanto mais álcool, maior o risco. E essa ligação parece ser ainda mais forte para os homens. Ok, mas agora se preparem, porque a história vai dar uma virada. Esta citação aqui já dá a dica do que vem por aí. Estudos anteriores documentaram achados inconsistentes sobre a relação entre o consumo de vegetais e o risco de doença gástrica crônica na China. Inconsistentes. Essa é a palavra-chave. E aqui vem a surpresa. Um estudo gigante feito na China encontrou uma associação positiva. Isso mesmo, mais consumo de vegetais associado a mais doença gástrica crônica. É o tipo de resultado que vai contra o senso comum e que nos lembra que a ciência da nutrição é super complexa, cheia de detalhes. Pois é, um resultado surpreendente como esse mostra que nutrição não é matemática, né? E também que as nossas escolhas alimentares não acontecem isoladas do mundo. E isso nos leva para uma visão mais ampla. Vamos falar um pouco sobre dietas, sobre as disparidades e sobre a influência da mídia nos nossos hábitos. Todo mundo já ouviu falar da dieta mediterrânea e seus benefícios, certo? Bom,
Na Espanha, em 2023, os dados mostraram que quase 68% dos adultos seguiam essa dieta. É um número bom, mas isso também quer dizer que quase um terço da população não seguia, o que nos mostra que mesmo os padrões alimentares considerados ideais não são seguidos por todo mundo. E essa diferença entre o que é recomendado e o que as pessoas realmente fazem fica ainda mais nítida aqui. Olha só esses dados de uma mega cidade chinesa. Menos de 20% dos moradores consumiam a quantidade de carne recomendada e menos de 30% a de vegetais. Os números são bem claros, existe um longo caminho a percorrer. E claro, não dá pra gente ignorar as influências do mundo moderno. Um estudo feito na Coreia do Sul é um ótimo exemplo. Ele descobriu que assistir a vídeos, programas, enfim, conteúdo sobre comida na mídia estava diretamente ligado a comer mais tarde da noite e a pedir mais delivery. Ou seja, o que a gente vê na tela está literalmente influenciando o que a gente coloca no prato. Então, diante de tudo isso, a pergunta é o que pode ser feito? E é aqui que a gente entra na nossa última parte, para olhar para o futuro e explorar um possível caminho para a prevenção. E a peça central dessa solução é esse roteiro. Pensa nele como um mapa, um fluxograma bem completo, pensado para criar intervenções de saúde pública que foquem justamente nos nossos comportamentos alimentares. Vamos traduzir esse fluxograma em passos mais simples. Na verdade, é um ciclo que não para. Primeiro, pesquisar e identificar os alvos. Onde está o problema? Quem precisa de ajuda? Segundo, desenvolver e colocar em prática as campanhas. Terceiro, que é crucial, avaliar o que foi feito, ver o que funcionou e o que não funcionou. E por fim, o quarto passo, voltar a intervir, só que agora com as melhorias. A ideia é que a prevenção é um processo vivo, que está sempre evoluindo e melhorando. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão que meio que amarra tudo que a gente conversou aqui. Será que o futuro da medicina está, no fim das contas, no nosso prato?